Bom, pessoal, eu coloquei para gravar aqui, aí hoje aula de dúvida, se vocês quiserem mandar os exercícios que vocês estão em dúvida aí. Alguém? Sim, vou fazer aqui o Henrique. Deixa eu ligar a outra câmera aqui. Deixa eu só abrir o arquivo 4.10. Ó, no 4.10, por definição, você tem. Peraí que tá virado ainda, né? Bom, no 4.10, por definição, a transformada de Fourier de uma função f de x é a integral de menos infinito até mais infinito de f de x e elevado a i alfa x dx. Né? Isso aqui dá uma função f maiúsculo que depende de alfa. Né? Aí no item, na letra C, porque assim, quem que é alfa? Você tem que ver quem que é alfa. Alfa é o cara que aparece aqui junto com o ix, né? E aí você tem a função f de x aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você quer calcular a transformada de Fourier da função f. Ah, detalhe aqui, ó. Se você trocar a letra, você pode trocar, por exemplo, o x por qualquer letra, né? Porque como eu estou integrando com relação à variável x, você pode escrever isso aqui assim também. Por exemplo, f de w e elevada a i alfa w dw, que dá a mesma coisa, né? Se você muda x por w, a integral vai ficar a mesma coisa. Só que você tem que manter o alfa, né? Então, por exemplo, se você fizer a transformada de Fourier de f de x menos b, aí isso aqui vai ficar integral de menos infinito até mais infinito, de f de x menos b, e elevado a i alfa x dx. Né? Só que aqui, ó, para calcular a transformada de Fourier, eu preciso calcular o valor da função. Né? Bom, aí aqui a gente pode fazer uma mudança de variável. Por exemplo, se eu fizer w igual a x menos b, o dw é dx. Esses exercícios todos você tem que fazer mudança de variável, tá? E aqui também você pode falar que o b é x menos w, tá? Não, na verdade não é o b, não. É o x. Na verdade, o x é w mais b, tá? Essa parte aqui não vai precisar, não. Tá? Essa parte aqui. Então, x é w mais b. Outra coisa também é o seguinte, quando o x vai para menos infinito, se você tira b, vai continuar indo para infinito. Então, o w também vai para menos infinito. Se você fizer o x indo para mais infinito, o w também vai para mais infinito. Porque você tem uma diferença aqui que não vai mudar muita coisa, né? Quer dizer, na verdade não vai mudar nada. Então, a sua integral fica. O que era menos infinito continua indo para menos infinito. O que era mais infinito continua indo para mais infinito. Aqui eu tenho x menos b, eu troquei por w. Tá? Aí vai ficar i elevado a i alfa x. Só que o meu x virou w mais b. Então aqui é w mais b dw. Tá?
Aqui, ó, se você observar, vai ficar assim, vai ficar integral de 0 até mais, de menos infinito até mais infinito, f de w, e elevado a i alfa w, vezes e elevado a i alfa b, dw. Esse i elevado a ib, eu posso tirar para fora. Tá? Posso tirar para fora. Então, vai ficar assim, vai ficar i elevado a i alfa b, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, f de w, i elevado a i alfa w, dw. Só que essa parte que sobra aqui, nada mais é do que a própria f de alfa, né? Você só mudou a letra, mas no fim das contas, isso não influencia muito, não. Então, vai ficar i elevado a i alfa b, vezes f de alfa, tá? Que é exatamente o resultado que a gente queria. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer uma mudancinha de variáveis. Basicamente, todos esses exemplos aqui, você precisa fazer essa mudança de variável. Tudo bem? Entendi, professor. Eu tinha esquecido de substituir no expoente. Por isso que estava dando errado. Aqui, Isso. quer que faz o outro? Não, não precisa, é a Posso? mesma coisa, né? Só que no outro eu acho que nem precisa. Eu vou fazer o outro aqui só para ficar claro, tá? Que é o seguinte: essa aqui é a letra C, né? C de casa. Aí, na letra D, até vou deixar essa parte aqui. Na letra D, você tem a transformada de Fourier de f de x e elevado a i cx. Ou seja, isso vai ser integral de menos infinito a mais infinito, f de x, aí você repete a função, né? E aí multiplica por e elevado a i alfa x. Ou seja, você tem a definição, e aí você pega a função que está aqui dentro desse colchete aqui, ou chave, parênteses, sei lá. Então aqui é dx, né? Aí, aqui você conserva a base, somos expoentes, não sei o quê. Então vai ficar integral de menos infinito mais... Aqui nem precisa fazer mudança de variável, né? Porque vai ficar f de x e elevado a i. Aí aqui vai ficar alfa mais c, x, dx. Ou seja, aqui, ó, onde era alfa, você simplesmente trocou por alfa mais c, né? Então, na verdade, aqui vai ficar f de alfa mais c. Então, você translada a função. Na verdade, você translada ela para trás aqui, tá? Tudo bem? Esse exercício aqui é importante vocês dar uma olhada, porque são exercícios relativamente complexos, tá? Mas são exercícios curtos, né? São exercícios que não são tão fáceis quanto parecem, mas são exercícios curtos, que você tem que fazer uma mudança. Aí na prova eu coloquei alguns exercícios assim, tudo bem? Mais alguma dúvida? Esse é o D da 4.10. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvida, não, eu vou encerrar a aula. Enquanto ninguém tira dúvida, deixa eu... Olha o Luiz Otávio aí de novo. E aí? Bom, enquanto ninguém tira dúvida, deixa eu só dar mais ou menos um spoiler aqui da prova. A prova tem só 3 questões, tá? Uma questão, vocês vão ter que resolver um probleminha daqui. Vocês vão pegar uma equação diferencial e tal, e resolver, e tem que achar a resposta. Essa questão, ela é fechada. E aí eu dei as opções lá para vocês acharem qual das opções vai ser a resposta, tá? Toma cuidado com esse exercício, porque assim, se você não achar a resposta lá, você vai ter que chutar e aí... Então tem que fazer direitinho, tá? As outras questões são questões igual essa que está aqui, igual a questão 4, tipo a questão 4.10, são questões curtas,
mas é um VOF, tá? Na verdade, é para você falar quais são verdadeiras e quais são falsas. E a maioria delas você vai usar, não tem nenhuma igual que está na lista, né? Óbvio. Mas a maioria delas vocês vão usar questões que já foram dadas aqui. Questões, tipo, você vai usar alguns itens da 4.10 ou da 4.11, alguma coisa assim, tá? Então, fiquem com isso em mente, ou em mãos, né? As questões são assim, são relativamente curtas, tirando a primeira, né, que, quer dizer, eu não sei qual ordem que vai aparecer lá, mas tem uma questão que você tem que resolver, que você tem que fazer no braço para poder achar a resposta, né? Como não é uma questão da lista, então você precisa fazer. E as outras são questões curtas, que você só precisa resolver uma coisinha ou outra, mas você precisa estar com o material em mãos para poder resolver e para poder usar tudo. Tá? Não tem questão aberta dessa vez. A prova vai toda fechada de marcar aí. São só 3 questões, tá? Mas não significa que é uma prova rápida. Você tem que ter bastante paciência. É igual vocês falam, quer dizer, igual os alunos, não vou generalizar, né? Porque não é todo mundo fala isso, mas muito aluno vira para mim e fala assim: professor, faz a prova com carinho. Eu fiz a prova com carinho e gostaria que vocês fizessem a prova com carinho também, tá? Vai devagarzinho, assim, considerando todos os passos. Tenham paciência. Mais dúvidas? O tempo de prova é o mesmo? São 100 minutos. São 100 minutos. Ou seja, vocês têm 33 minutos para fazer cada questão. Mas tem uma questão lá que é bem simples, tá? É uma questão curta, mas ao mesmo tempo. Ô, Bruno, me tira uma dúvida aqui. Num exercício, eu vi que você usou uma relação com a transformada de Laplace, eu acho, com a de Fourier. Uhum. Então, tipo, na prova dá para usar a tabela das transformadas de Laplace como Fourier ou tem que provar alguma coisa? Não, dá para você usar também. Dá para você usar. Só que assim, as coisas da transformada de Laplace, tem que tomar cuidado, né? O que é transformada de Laplace, o que é transformada de Fourier, e tem algumas letrinhas lá que não batem, mas tem que trocar umas letrinhas. Mas, basicamente, o que vocês precisam, assim, nem precisa, o Bruno, da tabela da transformada de Laplace, porque o que você precisa de resolver as integrais já está no material, tá? O material já é suficiente. Mas se você tiver a tabela na mão, beleza. Agora, eu não sei a questão eu não sei se... Eu procurei na internet uma tabela das transformadas de Fourier, mas é muito ruim, não tem nada, assim, concreto, sabe? É um negócio bem zoado, sabe? Toma cuidado se vocês forem procurar tabelas de transformadas de Fourier, porque alguns livros, alguns autores, eles usam a transformada de Fourier um pouco diferente. Ela é 1 sobre raiz de 2π. Tanto a transformada direta quanto a transformada inversa, né? No nosso caso aqui, a gente está usando sem constante e a transformada inversa é 1 sobre 2π. Né? Então, e assim, as tabelas são horríveis, não tem nada... Não que eu tenha feito alguma tabela que fosse decente, né? Porque eu não fiz nenhuma tabela. Mas geralmente as tabelas são muito ruins. O material que tem na internet é muito porco. O melhor que tem é o meu, que eu fiz aí. Isso é bom. E é de graça. Sim, minha dúvida era essa mesmo. Eu tentei achar tabela e as que eu achei não era muito legal, não. Aí eu achei que podia usar mesmo. Valeu, Luiz Otávio. Mas assim, não tenta pegar as coisas que estão feitas no material, tá? Assim, eu vou dar mais uma dica, assim, um spoiler para você. Muita coisa que está pronta no material vai ser útil na hora que você estiver fazendo a prova, tá? Então aproveitem isso, dá uma lida antes, anota as coisas mais importantes. Infelizmente não tem como eu controlar de vocês não olhar o material, mas assim, sinceramente não vai fazer diferença nessa prova se vocês olharem ou não olharem, tá? Mas assim, talvez se tiver algum aluno aí que ainda tem alguma consciência de pensar assim, não, eu vou estudar, fica tranquilo, tá? Você pode dar uma olhada nas coisas que foram feitas, porque isso não é para você decorar. Na hora da prova, você pode olhar sem problema, tá? Porque não tem nada
não tem nenhum exercício lá que é exatamente igual a algum exercício que está feito aqui na lista. Vocês podem olhar pelo menos para consultar algumas coisas mais importantes, tá? Eu não vou listar aqui o que você pode, o que você não pode. Eu sei que tem alunos que realmente não olham, tá? Mas, assim, você pode usar essas... Principalmente o 4.10, você não precisa decorar isso, mas você pode usar, tá? Bom, como ninguém tirou mais nenhuma dúvida, outra informação também que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, a gente ainda tem mais 4 aulas, que eu vou falar sobre números complexos. A gente tem uma aula segunda, uma aula quarta, dias... Deixa eu falar certinho aqui. A gente vai ter uma aula dia 5, dia 7, dia 12 e dia 14, né? A gente tem mais 4 aulas. Aí, pessoal, essas aulas vai acontecer o seguinte. Segunda-feira, a aula é assíncrona, tá? O que vai acontecer? Eu vou dar aula na turma anterior e vou disponibilizar o vídeo para vocês. Na verdade, o vídeo já é disponibilizado e vocês podem entrar lá e assistir a aula também, caso vocês possam. Ah, mas eu tenho aula, não tem problema, você pode assistir o vídeo depois. Então, as aulas de segunda-feira serão assíncronas. As aulas de quarta-feira serão síncronas, então vai ser o mesmo horário, tá? Basicamente é isso. Eu vou dar aula para vocês na quarta, ao vivo, e na segunda-feira eu vou dar aula para outra turma, e aí o vídeo vai ficar disponibilizado para vocês automaticamente. Se vocês não tiverem aula, vocês podem entrar lá, tirar a dúvida normalmente, porque não tem problema, tá? Então, provavelmente eu vou desmarcar as aulas de vocês da segunda-feira, mas aí o vídeo vai ficar disponível também, tá? Deixa eu... Bom, como ninguém está perguntando nada, eu acho sacanagem também não fazer nenhum exercício aqui. Deixa eu pegar algum exercício aqui para fazer para vocês. Que é algum exercício que eu tenha feito na outra aula. Vou fazer o 4.24, tá? Porque ninguém perguntou, às vezes talvez vocês estão com vergonha aí de perguntar, mas eu vou fazer o 4.24 aqui. Que é o seguinte, ó, 4.24, ele fala o seguinte, ó, resolva essa equação diferencial e aí eu tenho algumas condições iniciais aqui, que é o seguinte, U de 0y é igual a f de y, a derivada de u com relação a x, quando x igual a π é 0, e a derivada de u com relação a y, quando y é 0, é 0, tá? E aqui ele fala o seguinte, o x está no intervalo de 0 até π, e o y é maior que 0, tá? Quando fala que o y é maior que 0, significa que o y vai de 0 até infinito. E o x está restrito no intervalo de 0 até π. Como aqui eu não tenho nenhuma variável que vai de menos infinito até mais infinito, naturalmente, a gente já imagina que a gente vai usar ou a transformada seno ou a transformada cosseno, tá? Então, você vai ter a transformada da função que é a solução, que é a integral de de 0 até mais infinito, da função ux de y. E aí são duas coisas que você tem que saber. Então, primeiro, a gente já sabe que não é a transformada habitual, porque nenhuma das variáveis vai de menos infinito para mais infinito. Segundo, eu preciso saber com relação a qual variável. Se o x está variando só de 0 até π e o y é maior que 0, significa que necessariamente eu vou integrar com relação a y, tá? Porque o y varia de 0 até infinito. Então, por isso que a gente vai usar isso. Agora, eu preciso saber se a gente vai usar a transformada seno ou a transformada cosseno, né? Para saber isso, vocês têm que ir
lá no exercício. Deixa eu pegar o exercício aqui. Lá no exercício... Exercício 4 pontos... Não, 4.7 não. Exercício 4.16... Ele fala o seguinte, ó, que a transformada de Fourier seno da derivada segunda com relação a t é menos alfa quadrado, transformada seno de alfa, mais alfa é f de zero, e a transformada cosseno da derivada segunda aqui com relação... Eu estou colocando t aqui só para não confundir, tá? É menos alfa quadrado vezes a transformada aqui, menos f' de zero, tá? Então, ó, a gente vai olhar aqui para as condições iniciais e ver qual delas se adequa, né? Então, primeiro, eu já sei que eu vou usar a transformada y justamente porque o y está indo de zero até mais infinito. Outra coisa também, aí vamos ver qual que eu vou usar. Como eu estou usando a y e a derivada de u com relação a y é zero, então, naturalmente, a gente pode pensar que a gente vai usar essa aqui, porque eu já vou cancelar. Ou seja, a variável que eu estou calculando a derivada segunda vai ser onde eu vou calcular a derivada. Então, ou seja, como eu estou calculando a integral com relação a y, você tem que usar a mesma variável. Tá? Então, naturalmente, aqui eu vou usar a transformada cosseno de alfa y. Tá? Cosseno de alfa y dy. Né? Essa vai ser a transformada que eu vou usar. Porque eu preciso ter o valor da função no zero, ou seja, quando o y for zero. E aqui eu não tenho disponível essa informação. Por isso que a gente vai usar a transformada cosseno. Tá? Então, feito isso, aqui é cosseno. Essa integral vai dar uma função que depende de x e alfa. Aqui depende de x e alfa. Tá? Depende de x e alfa. E, além disso, aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso para substituir nessa, vai aplicar a transformada cosseno nessa aqui, e vai usar essas informações, porque essa informação aqui, ó, eu já gastei ela, então tá ok. Tá? Então vamos prosseguir. Então você vai pegar essa equação e vai aplicar a transformada cosseno dos dois lados. Né? Bom, a transformada cosseno derivada de u com relação a x, como eu estou integrando com relação a y, então isso aqui vai ficar a derivada segunda de u com relação a x, mais... Aí, essa transformada de derivada segunda, a gente usa essa expressão, que é menos alfa quadrado vezes a transformada cosseno da função que eu estou trabalhando, que nesse caso aqui é x alfa. Isso aqui é igual a zero. Então, eu pego minha equação diferencial parcial, transformo no DO. Depois que eu transformo numa EDO, eu resolvo a EDO. Aí essa EDO aqui, ela vai ser assim. Essa aqui eu vou fazer direto, tá? É C1 cosseno hiperbólico de alfa x mais C2 seno hiperbólico de alfa x. Né? Aí eu vou pegar e vou usar alguma das minhas condições de contorno. Por exemplo, vou pegar essa condição de contorno aqui. Eu tenho que calcular a derivada de u quando x é zero. Mas eu sei, né, que é o seguinte, ó, a transformada cosseno da derivada de u com relação a x vai ser a derivada de u de c com relação a x. Né? Que é a mesma coisa. Assim, como eu estou integrando com relação a y, eu derivo com relação a x, eu posso trocá-las de lugar. E aí você vem aqui e deriva isso aqui com relação a x. Aí tem que tomar cuidado. Porque a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. E a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Não tem sinal de menos. Então aqui vai ficar assim, C1 alfa seno hiperbólico
de alfa x mais C2 alfa cosseno hiperbólico de alfa x. E aí eu aplico no x igual a π, né? E eu acho que eu tinha que ter usado a outra condição primeiro. Bom, enfim. Aí eu aplico no x igual a π. Quando eu faço no x igual a π, eu tenho que a transformada cosseno da derivada de u com relação a x, quando x for igual a π, vai ser a derivada de u com relação a x, também quando x for igual a π. E aí você vem aqui e substitui o x por π. Então isso vai ficar C1 alfa, seno hiperbólico de alfa π, mais C2 alfa, cosseno hiperbólico de alfa π. Tudo isso dá zero, que é a condição aqui que dá zero. Tá? Aí eu vou guardar isso aqui. Tá? Então a gente chega que C1 alfa, seno hiperbólico de alfa π, mais C2 alfa, cosseno hiperbólico de alfa π é zero. Aí daqui, por exemplo, você pode eliminar o alfa aqui, né? Você pode colocar ele em evidência. Então, na verdade, o que você vai ter é que C1 seno hiperbólico de alfa π é igual a C2 cosseno hiperbólico de alfa π. Tá? Então, eu usei essa identidade. Agora eu vou usar essa, que é o seguinte. A transformada de Fourier cosseno de u de 0y é zero. É zero não, desculpa. É a transformada de f de y. Então, isso aqui vai ficar a transformada de f de y. Tá? Só que, por outro lado, isso aqui é u de 0 alfa. Porque aqui, ó, o alfa, o x é o mesmo que está aqui. Então, se eu fizer x igual a 0, eu vou fazer x igual a 0 aqui. Então, isso vai ficar 0 alfa. E aí, quando eu substituo na minha equação, quando eu fizer x igual a alfa, vai ficar C1 cosseno hiperbólico de 0, que é 1, mais C2 seno hiperbólico de 0, que é 0. Então, isso aqui vai dar só C1. Então, ou seja, o C1 é a transformada cosseno da minha função dada. Essa função não é uma função qualquer, tá? Isso aqui você pode chamar, por exemplo, de f de alfa. Cosseno, tá? Então, C1 vale isso. Então, ou seja, esse C1 que aparece aqui, você pode trocar por esse f de alfa. Né? Aí, quando a gente faz isso, eu consigo achar quem é o C2. Porque o C2 vai ser, tem um menos aqui, tá? O C2 vai ser C1 seno hiperbólico de alfa π sobre cosseno hiperbólico de alfa π. Tá? Cosseno hiperbólico de alfa π. E aí o C1, lembra que o C1 é FC disso aqui. Então, ou seja, quando eu substituir nessa equação aqui, ó, quem que vai ser o meu UC? O meu UC de x alfa vai ser C1. Quem que eu determinei que é o C1? É a transformada dessa função aqui. Então, vai ser a transformada cosseno, aquela função, cosseno hiperbólico de alfa x, mais C2. Quem que é o C2? Ah, aqui tem um menos. Né? O C2 na verdade, aqui vai ficar assim, menos C2, que é f de C alfa, seno hiperbólico de alfa π, sobre cosseno hiperbólico de alfa π. Isso aqui é só o C, né? E aí você tem que multiplicar por seno hiperbólico de alfa x. Então, isso aqui é seno hiperbólico de alfa x. Esse é o 1. Aí, para você achar a transformada inversa, é só pegar esse valor, ou seja, a função u de x, y,
que é a transformada inversa cosseno de U de x alfa, vai ser 2 sobre π, integral de 0 até mais infinito. Aí você pode pegar essa função aqui, não precisa escrever ela não, tá? O C de x alfa, cosseno de alfa e y, que é o valor que você coisou lá, de alfa, tá? Essa é a solução. Aí no caso, esse U alfa aqui, é toda essa expressão aqui, tá? Então assim, ó, deixa eu só fazer um feedback aqui. Você tem seu problema de valor inicial, e aí você precisa determinar primeiro com relação a qual variável você vai integrar, né? Bom, como o y vai até mais infinito e o x não, então você integra com relação a y. Aí você precisa saber se você vai fazer seno ou cosseno. Sabendo que aqui é y, você vai comparar essas duas equações que estão dadas no exercício 4.16 e ver qual dessas duas condições iniciais já está aparecendo. Porque como eu integrei com relação a y, eu tenho que ter uma condição inicial que tem y igual a zero. Né? Essa aqui não tem y igual a zero, mas essa aqui tem. Então eu tenho a derivada no zero. Tá? Então eu vou usar a transformada cosseno. Feito isso, você aplica a transformada cosseno dos dois lados, chega numa DDO, e aí para determinar as constantes C1 e C2, você precisa das outras duas condições. Né? Quando x é igual a zero e quando x é igual a π. Feito isso, você vai determinar C1 e C2, e aí a gente determina quem é a minha transformada, né, que é essa função aqui, e para achar a solução basta aplicar a transformada inversa. Tá? Entenderam aqui? Bruno, Oi. eu só me perdi quando você fez a transformada de f de y Aqui, na folha de trás. aqui. Isso, que você achou C1. É porque assim, ó, o que é o f, que é o f de y lá? Por hipótese, o f de y é quando o x é zero. Aqui, tá vendo? Sim. Quando o x é zero. Aí quando o x é zero, você vai pegar essa equação aqui, que é a transformada da função, e vai trocar o x por zero. Ah, tá, beleza. Entendeu? Aí você faz x0. Cosseno hiperbólico de zero é 1. Seno hiperbólico de zero é zero. Vai zerar tudo isso aqui. Esse aqui vai ficar 1. E aí sobra só o C1. Tá? Não, sim. Não, beleza. Beleza, Certo? valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso. Como ninguém tem mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrando aqui. Pessoal, tem outras dúvidas na outra turma. O pessoal tirou mais dúvidas também. Se vocês quiserem assistir a videoaula lá do videoaula, se vocês quiserem assistir a aula da outra turma, tirei um monte de dúvidas antes de fazer a prova. E é isso. Boa prova para vocês. A gente se vê segunda-feira de forma assíncrona e quarta-feira de forma síncrona, tá? Boa prova e bom resto de semana para vocês. Valeu, Eu vou ficar pessoal. aqui mais uns segundinhos caso alguém queira tirar mais dúvidas, tá? Vou ficar por aqui. Obrigado, Bruno. Até mais. Valeu, de nada. Valeu, Bruno. Até mais. Falou. Ali na outra folha, Bruno. Peraí. Essa. Isso. Você troca C1 pela Fona, né? F grande Aqui. de alfa. Isso. Ah, tá. Não, então tá perfeito. É isso, então. Valeu, boa tarde. Falou, boa tarde. Fala assim, velho.